né? E sabe que nós estamos aí para servir, nós estamos de passagem aqui nesse mundo. E nossa vida é igual a neblina, a erva do campo. Mesmo tempo que existe, já não existe mais, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia para nós compartilharmos a palavra de Deus nessa manhã. Pastor, será que gosta de café? Vai sair daqui, vai lá tomar café na irmã Dinamar, lá na irmã Edirce. Ontem foi um culto abençoado na igreja Casa de Oração. E assim nós seguimos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, pregando o amor de Deus. E hoje nós temos uma reflexão acerca da palavra de Deus, que vem para nos advertir como igreja do Senhor. Está aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja uma coisa estranha. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, não reconheça. O evangelho que Paulo recebeu e pregou, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuramos o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse assim os homens, não seria servo de Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você que ouve o pastor Renato pela rádio, você que ouve o pastor Renato na igreja, o pastor Renato tem pregado, tem anunciado um evangelho semelhante, quase que não idêntico, o de Paulo, o de Pedro, o de Jesus. Um evangelho que confronta o pecado, um evangelho que é segundo as Escrituras, um evangelho que não tem indulgências, um evangelho que não tem o homem como centro do evangelho, e sim a Cristo. O evangelho que o pastor Renato está pregando na igreja Casa de Oração é um evangelho que tira o pecador, deixa ele em desconforto para abandonar o pecado, e não a pessoa em si. Nós somos contra o pecado, nós não somos a favor do divórcio, nós somos contra aquele que vem para deturpar o evangelho, para fazer bagunça no meio do povo de Deus, para causar intriga entre um irmão ou outro. Nós somos contra este tipo de evangelho. A Bíblia está dizendo aqui, no versículo 7, aqueles que querem perturbar, perverter, perversão, prostituir, mudar o curso do evangelho para atrair homens e mulheres, sabe? Inventar coisas, heresias nos lugares para atrair a atenção do homem. E nós temos que pregar um evangelho ao qual o próprio evangelho de Cristo atrai umas pessoas, não pelo que vai ser oferecido, mas sim a palavra de Deus. Nós temos que voltar ao centro do evangelho, ao cerne do evangelho, que é a palavra de Deus. Está aqui a Bíblia, está aqui, a Bíblia Sagrada, o livro mais provado de todo mundo, o livro mais vendido de toda a humanidade, a Bíblia Sagrada. Não existe outro livro mais vendido do que esse em todo o mundo. E nós temos que pregar o evangelho que está aqui. Nós temos que parar de acreditar
em fábulas. Nós temos que parar de acreditar em indulgências, em objetos que não servem para nada, a não ser para ser queimado, para ser quebrado. Tem boca, não fala, tem pés e não anda, som nenhum sai da tua boca. Salmo 115. Mas aí as pessoas só vão para as imagens, né? E elas esquecem os tipos de objetos que estão sendo introduzidos nos templos, nas igrejas, os amuletos que são levados para casa, né? A pessoa pega esse tipo de amuleto, amarra no pescoço, na perna, no sapato, na carteira, no volante, para tudo quanto é lado, está amarrando amuleto, colocando nos lugares. Não, aqui tem a força de Deus, aqui está a força de Deus. Irmão, você que tem Cristo precisa de força de objeto. Você que tem Cristo Jesus na sua vida precisa pegar a esse tipo de indulgências desse século. Você precisa. Cristo não é suficiente, Ele não é o único, é evangelho anátema, é evangelho pregado segundo os costumes dos homens para te atrair como uma pessoa para o cativeiro, atrair uma presa para a sua arapuca. Mas cada um está seguindo aquele que serve os seus interesses. A pessoa está fazendo esse tipo de coisa porque ela quer alcançar algo que aquele lugar ofereceu. Então ele é servo daquele lugar, porque ovelha que não escuta pastor não é ovelha, é bode. Aquele que não escuta o verdadeiro evangelho, ele está ouvindo o evangelho que é deturpado, que não é o evangelho de Cristo. Está escrito aqui, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. A palavra de Deus já não está sendo suficiente na igreja. Ele tem que inventar algo para atrair a atenção do crente, para atrair a ida nele na igreja. Irmão, você tem que ir para a igreja para buscar a Deus, ter a vontade de ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus ia pregar, ele não levava amuleto, não levava pedaço de madeira, pedaço de pau, ou o que seja que você quiser apregoar ou pegar, ou poder seguir, ter algo para segurar, materializar, para poder saber que ali existe Deus. Ele é onisciente no presente, alfa, ômega, o princípio, o fim. Para que você apegar nessas coisas? Para que você está alinkado a essas coisas? Será que o evangelho já não é o suficiente? O que está sendo pregado é o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que voltar a esse primeiro amor do evangelho, onde nós sentávamos, pegávamos a Bíblia, acompanhávamos a leitura, e quando chegava em casa, talvez lia de novo para aprender da palavra de Deus. Não entendi? Pergunta para o pastor. Nós temos que parar de colocar essas indulgências na nossa sala, no nosso fogão, na nossa comida, no nosso trabalho. Será que Cristo não é o suficiente? Nós estamos deixando a fé para colocar fé em objetos. Não, pastor, mas isso aqui tem o poder de Deus. O poder de Deus é isso aqui. O poder de Deus é a palavra de Deus, que você não quer aprender, e aí pega esses subterfúgios e escorrega, sai da palavra e vai para os objetos. Só isso. Simples assim. Mas estão servindo a alguns interesses, e alguns desses objetos ainda são vendidos. A pessoa paga caro por eles. Não, pastor, isso aqui tem um valor. Além de sentimental, tem um valor financeiro. Eu paguei por ele, né? Eu tenho que ter ele para me continuar sobrevivendo no evangelho. Na época de Cristo era assim. Cristo fez isso, Paulo fez isso, né? Então você tem que ir para a palavra de Deus. Não, eu vou achar um respaldo aqui, porque o prato de sal, ou isso ou aquilo, o lenço, a sombra de Pedro curava, né? Mas a sombra não tem jeito de você pegar e andar com ela, né? É porque ele tinha muita fé, o Espírito de Deus estava sobre ele. Aonde você chega, você tem que ter essa fé. Quando aquela mulher estava adivinhando e eles chegaram, o que aconteceu? Mandaram o espírito embora. A mulher adivinhava tudo, adivinha tudo. Vai lá, recebe, senta na frente, fala minha vida. Fala tudo aí pro pastor, fala tudo aí pro irmão. É a mesa da revelação. E está lá sentado e revelando. Ele revela tanto, né? Ele não consegue acertar os números da Mega Sena. É interessante isso, né? É interessante isso. E tem muitos pegando até os lugares pegando perfis de Facebook, quem vai na igreja, estão sendo utilizados isso na igreja. Está correndo um vídeo aí de uma mulher que esticou o braço e foi curada. E tem crente acreditando naquilo. Não lê profundamente, não filtra, não observa, e está acreditando em tudo que vê, vai engolindo tudo. Por isso que se apregoa
as indulgências desse século. Por isso que pega a caneta, pega isso, pega a cruz, pega aquilo, pega isso e fica se apegando, porque não quer ler a Bíblia. Então tudo que o homem propõe, ele aceita de Deus. É de Deus, você quer de Deus, o homem é de Deus. Revelou tudo ali, ó. Revelou até a cor que está por baixo da roupa, ele adivinhou, ele acertou, né? Mas igual eu estou te falando, por que ele não acerta os números da Mega Sena? Porque é fraude. É fraude. Observai a vida, conhecereis a árvore pelos frutos. Você conhece essa pessoa, de onde ela é, o que ela está fazendo, quantos casamentos ela está? Sabe, não sabe de nada. Vai aceitando tudo, goela abaixo, né? Goela abaixo, vai aceitando tudo. E evangelho não é isso, evangelho é a palavra de Deus. Aqui, ó, conhecereis a palavra e a verdade, e ela te libertará. João 8,32. Oséias 4,6, o meu povo se perde por falta de conhecimento e é destruído. E aí está sendo destruído. Ah, é ruim escutar isso, pastor. A minha igreja está lotando por causa disso. Como o povo ama receber uma profecia. Ah, vai para tal lugar que lá que você vai casar. Chega para lá, fica 2 anos, não casa, volta frustrado. Chega aqui, ué, aquela revelação não era de Deus. Revelaram para o Júnior Trovão. Eu assisti no vídeo. A sepultura está aberta para você. Você tem 2 anos que o Júnior Trovão está fazendo as missões, pregando a palavra de Deus. Ele falou assim: irmão, quero que você aponte o meu pecado. Ele não apontou. Então, irmãos, estão vivendo disso. Nós temos que parar e ir para a palavra de Deus. Conhecereis a verdade libertará. Conhece a árvore pelos frutos. É duro ouvir isso, né, irmão? Mas está te atendendo, está acontecendo, né? Igrejas cheias de pessoas e vazias de Deus. Quando a palavra é pregada, ela dói na carne. Quando a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, ela mexe com o seu interior, tira do desconforto, a pessoa se movimenta, é porque está mexendo com algo em você que não está agradando a Deus. E o Espírito está te incomodando. Então está na hora de mudar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, que esse evangelho chegue aos povos, aos confins dessa terra. Pessoas de outros países nos assistindo. Pai, alcança pessoas, dê o discernimento, dê o conhecimento, para que possamos aprender do verdadeiro evangelho e conhecereis a árvore pelos frutos. Quem somos e onde estamos andando. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. O pastor Renato fica por aqui, mas amanhã nós estamos novamente para pregar o verdadeiro evangelho.